A gente tem que pensar que a parte de competência, elas são a edificação do prédio. O prédio começa a subir. É o que a gente vê pra fora. Só que vem uma coisa que vem por baixo do prédio, que é a fundação, que é o nosso comportamento. Então, quem tem comportamento fraco não consegue sustentar a competência. O que acontece? Quanto maior o prédio fica, o prédio começa a ter rachaduras. Nenhum prédio ele vai ceder de uma vez. Ele dá sinais. E muitas vezes ele desmorona porque o nosso comportamento ele não acompanhou, ou seja, a fundação não acompanhou. Gente, eu quero aprofundar com vocês um pouquinho mais sobre comportamento e competência. Mas antes eu quero falar que eu tô me sentindo, gente, muito em push, que eu tô muito na cor da em push. Muito maravilhoso. A gente vem batendo muito na tecla. Inclusive, se vocês acharem que é relevante, a gente pode gravar um podcast falando mais sobre isso, sabe? Sobre branding, sobre institucionalização, sobre marca. Eu até falei hoje pras meninas. Eu falei, as meninas, ai, Deus me livre, mas eu falei assim pra elas. Eu não sei se eu quero daqui 6 meses que a Empush continue. Mas também não sei se eu quero que a Empush daqui 10 anos continue. O futuro a Deus pertence. Eu não sei a incógnita de tempo. Pode ser que daqui 1 ano mude meu coração e eu queira fazer outra coisa. Mas o que eu falei pra elas é que desde o dia 1, independente da certeza do tempo, a Empush já nasceu bonitinha, arrumadinha, com uma identidade, com um nome, com um propósito, sabe? Com uma cor. Então isso faz parte do brand, no posicionamento da marca. E é muito legal a gente começar a pensar na nossa empresa sempre como algo mais maduro, mesmo ainda quando ela é um bebê. Porque às vezes a gente pensa, é igual o conceito da liderança. Você pensa assim, quando eu me tornar líder, eu vou ser líder. Não. Você precisa ser líder desde sempre para que você possa assumir o cargo de liderança. É a mesma coisa. Para uma empresa ser madura, eu preciso olhar para ela de uma forma madura para que ela efetivamente fique madura. E não esperar ela ficar madura para eu tornar ela madura, sabe? Mas era só por causa da cor que eu queria falar isso. Mas o que eu queria falar pra vocês sobre competência e comportamento, são 2 palavras que eu tô massacrando nos últimos tempos. Porque quem não assistiu, volta no episódio da última, acho que foi quinta-feira, né? Que eu falei bastante sobre recurso e visão. Sobre como a gente precisa caminhar em direção às nossas visões, construindo através dos nossos recursos. E recurso, gente, a gente constrói através de competência e comportamento. Então, tem muita gente hoje que é viciada, é fissurada em incompetência. Então, faz todos os cursos, faz todos os MBAs, faz todas as mentorias. E talvez não progride na mesma velocidade da quantidade de conteúdo que absorve. E eu já recebi vários feedbacks de pessoas que falam assim, nossa, é tanto conteúdo que não dá tempo de eu absorver, não dá tempo de eu colocar em prática, eu não consigo gerar tanto resultado como eu gostaria através de tanto conteúdo. Por quê? A gente tem que pensar que a parte de competência, as nossas competências, né, nesse sentido, elas são a edificação do prédio. O prédio começa a subir. É o que a gente vê pra fora. Só que vem uma coisa que vem por baixo do prédio, que é a fundação, que é o nosso comportamento. Então, quem tem comportamento fraco não consegue sustentar a competência. O que acontece? Quanto maior o prédio fica, o prédio começa a ter rachaduras, ele começa a dar uma trepidadinha, assim que fala? Trepidar. Começa a dar uma trepidada. Trepidada! Que palavra feia! Meu Deus, é isso aí, vocês entenderam. Vai dando uma trepidada. E aí, é que o trepidadinha ficou ruim, né? Mas tudo bem, Jenny, você deixa esse trepidadinha aí que vocês entenderam. Falei errado de novo, tudo certo, gente. Aí, o prédio vai dando esse negócio, ele vai crescendo. E eu brinquei com as meninas, né? Eu falei assim, cara, você vê uma rachadura aqui, você vê uma rachadura ali, nenhum prédio ele vai ceder de uma vez. Ele dá sinais. E quando você vê essas rachaduras, que são os problemas, são as dificuldades, você já não consegue mais crescer, né? A operação muito custosa, uma operação custosa até emocionalmente, quando você vai... Ele vai desmoronar uma hora, mas ele dá esses sinais. E muitas vezes ele desmorona porque o nosso comportamento ele não acompanhou, ou seja, a fundação não acompanhou. Então de nada adianta a gente se munir cada vez mais de técnica, adianta, óbvio, mas assim, ela não adianta sozinho se eu não acompanho através da minha velocidade de comportamento. Então, por exemplo, eu aprendi todas as técnicas de vendas. Tá bom, mas se você tá cheio de crença limitante sobre abordar pessoas, sobre ser envergonhado, sobre, eu não posso falar com as pessoas porque eu vou atrapalhar as pessoas, tá bom, não adianta de nada você ter tanta competência, ou seja, faz um script comercial melhor que o ChatGPT,
Mas na hora de colocar em prática, o teu comportamento te atrapalha. Ou você é aquela pessoa pessimista, ou você é o laranja podre, ou você é o procrastinador, ou você é tão executor que você queima largado o tempo inteiro. Então, sabe, não amadurece um pouco mais as ideias, não trabalha com mais maturidade as ideias. Então, a gente tem que pensar que o nosso comportamento, ele precisa ser exercitado na mesma velocidade da nossa competência. E mais do que ainda, eu somos dois, eles precisam os dois andar na mesma velocidade da minha visão. Se eu quero dobrar o meu faturamento, eu tenho uma meta robusta de vida, eu revisitar o que eu preciso desenvolver de competência, às vezes não é um script de venda, às vezes é só parte de liderança. Mas a liderança também ela é muito atrelada a comportamento. E você não atrelar o comportamento junto, você vai rodar e você tá cada vez mais... Você continua distante da tua visão, sabe? Daquilo que a gente falou no último episódio. E eu falo que o comportamento, ele é sempre mais desafiador. Por quê? Porque você tem que olhar a sujeira embaixo do tapete. É muito legal e é muito cômodo a gente sempre jogar a culpa na falta de competência. Ah, porque eu tenho que fazer mais um curso, eu preciso da ajuda de outra pessoa. Ah, é a culpa do meu consultor, é a culpa do meu mentor, é a culpa do meu líder, a culpa é do mercado, é a culpa do governo, a culpa é sempre de alguém. Mas você olhar a sujeirinha embaixo do tapete e falar, não, deixa eu ver quais são os meus comportamentos. Olha que coisa interessante. Ontem eu tava treinando na academia da fazenda, aí chegam uns dois belitão, chorando. Coisas de irmão. Mãe, por que o Theo fez isso? Porque ele fez não sei o quê, e aí não sei o quê. Aí o Theo, não, porque foi ela que fez isso. Eu falei assim, muito bom, gente, achei incrível. Eu acho incrível a capacidade de vocês falarem um dos outros. Agora eu quero ver quem vai ser o primeiro a assumir o que fez de errado. A Bela tem uma tendência a ceder e ela reconhece mais rápido os erros dela. O Theo, ele reconhece menos. Aí a Bela... eu falei, Bela, o que você fez de errado? Ela, eu joguei o capacete no chão. Não era pra eu ter jogado o capacete no chão. Eu falei, que mais? Ela, não, acho que esse foi o pior. Eu falei, tá bom, Bela. Você quer pedir desculpa? Peço. E eu falei assim, você perdoa o teu irmão pelo que ele fez com você? Perdoo. Mas você também quer pedir desculpa pra que ele te perdoe? Aham. Aí o Theo sentado na frente. Theo, e o que você fez de errado? Eu não fiz nada de errado, mãe. Foi todo ela. Eu falei, ai, Theo. Eu juro por Deus, gente... Assim, eu acho que as pessoas que estavam em volta da academia nessa hora devem falar assim, essa mãe tava com uma paciência de Jó. E eu tava mesmo, gente. Porque olha, o Espírito Santo tava ali do meu lado. Vai, filha, é isso que você quer. Você quer essa paciência, trabalha essa paciência. E aí eu, respirando fundo, conversando e tal. Aí ele eu não deveria ter encostado nela. Mas assim, foi uma meia hora de conversa. Ou seja, tem pessoas, e aí ele revisita o comportamento. E eu falei, ok, Theo, mas aí agora a gente tem que pensar assim, toda vez a gente vai ter que ter essa conversa ou você vai começar a entender o quanto não é legal isso acontecer? Eu preciso cada vez mais que você tenha autodomínio. Eu sei que é muito difícil pra você, que você é uma criança de 8 anos, muito enérgica, né, que você esquenta rápido com as coisas, mas a gente precisa aprender a esfriar também. Mas qual que é a grande diferença e onde é o meu maior papel em ajudar o Theo? A Bela, ela reconhece rápido a sujeirinha embaixo do tapete dela. Ela não tem medo de expor. Então, eu sei que ela é uma pessoa que, na parte de comportamento dela, ela vai sempre trabalhar pra evoluir. O Theo, eu me identifico com ele, porque vocês sabem na minha história que eu não conseguia pedir perdão, o quanto isso era difícil. Ele demorou ontem 3 horas pra pedir desculpa pra ela. A gente voltou pra casa, a gente almoçou, a gente montou as lembrancinhas. Só depois ele... Desculpa, Bela. Então, ele precisou de um tempo pra baixar o ego, pra baixar a intensidade do negócio e ter capacidade de pedir perdão. Então, o meu maior trabalho com ele é ajudar com que cada vez mais ele reconheça mais rápido qual é o comportamento que afasta ele da visão dele. Porque ele queria conquistar um objetivo e ele não conseguiu conquistar por conta do comportamento dele. E assim, às vezes a gente age como uma criança, às vezes não. Quase 99% do tempo a gente age como uma criança. Algumas crianças reconhecem mais rápido, porque tem talvez uma habilidade emocional melhor. Outras são mais explosivas, outras são mais travadas, não vão querer reconhecer mesmo. Então, o nosso comportamento, ele vai moldar muito a nossa capacidade de exercer recurso. Então, o convite que eu quero deixar para vocês desse podcast é assim, levanta esse tapete com frequência. Na mesma velocidade que você quer crescer. Na mesma velocidade que você quer atingir suas metas, os seus sonhos, os seus objetivos, na mesma vontade, levante o seu tapete, olhe as poeiras que tem aí embaixo e faça uma limpa com frequência. Cada vez mais, quanto mais você limpar,
Você vai ver poeira nova que você não via antes. Ai, Fabi, mas eu vou ficar procurando defeito? Vai, gente, vai. Sabe por quê? Porque essa é a nossa obrigação. É evoluir como um ser humano. Os negócios não são transformados. Gente, eu falei pra Dodô esses dias, eu falei, anota essa frase. Por quê? Porque eu falei, eu não transformo negócios. As meninas que estão comigo no Empuxe, eu não tenho a capacidade de transformar o negócio de ninguém. Porque um negócio não é... O que é um negócio, gente? Pega um negócio na mão. O que é um negócio? Como é que eu transformo um negócio? Sabe quem fala, eu transformo negócios. Mentira, o que é um negócio? Você transforma pessoas. E por consequência, os negócios, eles vão ter resultados diferentes. Então, a gente trabalha com pessoas. E o que mais muda ponteiro é comportamento. Então, você pode perceber a quantidade de pessoas que repetem os mesmos erros há tanto tempo. Há quanto tempo? As mesmas coisas, no mesmo ciclo vicioso. Então, eu não sei se esse podcast era algo que vocês queriam ouvir. Talvez ele é óbvio. Mas a gente tem que ser adepto do time de levantar o tapete. Sabe? E às vezes, eu acho que a gente deveria ser adepto a puxar o tapete. Não deveria nem ter tapete. A sujeira devia estar escancarada ali o tempo inteiro pra você ficar olhando. E você lidar com aquilo, você aceitar que você é assim. Mas não aceitar que você precisa permanecer assim. Tem que ser uma busca constante. E é isso uma coisa que eu falo pro Theo o tempo inteiro. Eu falo, filho... Tadinho, ele é uma criança de 8 anos. Ele vai demorar pra conseguir entender isso. Eu acho que vocês talvez vão captar mais rápido. Eu falo pra ele, eu falei, Theo, ele fala assim, você, não é? Eu falo assim, eu assumo todos os meus erros. Eu falo assim, filho, eu erro nisso. Eu falo, eu erro nisso, nisso, nisso. A diferença é só que eu assumo que eu erro e eu busco melhorar. Então, não me coloca numa posição pra ele da mãe perfeitona, mãe que não erra, mãe que não tenta. Eu deixo... Às vezes eu falo, filho, eu tenho muita dificuldade com isso. Eu tenho muita dificuldade mesmo. Mas eu tento, eu reconheço. E o melhor caminho pra mudança de comportamento é o reconhecimento. O quanto antes vocês olharem e reconhecerem, mais rápido vai ser a sua mudança de comportamento. Se você quer chegar cada vez mais perto da sua visão, pega esse podcast, faça uma lista dos seus comportamentos, não somente das competências que vocês precisam aprimorar, mas principalmente do seu comportamento, porque ele é a fundação do seu prédio. E ele vai garantir que você não tenha rachaduras na sua estrutura.